Salve, salve, meus queridos, professor Ricardo na área. Para você que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil, hoje vamos trabalhar regra de 3, um assunto muito importante para o teu edital, tá? Então vamos lá. Olha só, gente, regra de 3, basicamente, você tem duas classificações para ela, tá? Você tem a regra de 3 simples. A regra de 3 ela é classificada simples porque você vai ter duas grandezas, certo? E de repente você pode se perguntar, professor, o que é grandeza ou o que são grandezas? Olha só aqui, ó, o conceito de grandezas. É tudo aquilo que pode ser medido ou calculado ou mensurado. Por exemplo, aqui, ó, você tem tempo como grandeza, tempo pode ser medido e pode ser calculado. Massa pode ser medida, pode ser calculada. Velocidade de um carro pode ser medida, pode ser calculada. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou calculado, você vai chamar aqui na matemática da proporcionalidade de grandezas, tudo bem? Então, vamos lá. Simples porque ela vai ter apenas duas grandezas e a composta porque ela vai ter mais de duas grandezas. Nós vamos ter basicamente 3, 4 ou mais colunas que representam as grandezas. Vamos verificar isso na parte de regra de 3 composta. Então, vamos lá. Olha só. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver aqui um exemplo para te verificar na prática como a gente trabalha a regra de 3 simples. A primeira parte é a regra de 3 simples. Então, vamos lá. Olha o que diz aqui. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes. Então, aqui você tem uma grandeza, tá? Número de refrigerantes. E ela fabrica 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então aqui, o que a gente pode observar? Temos apenas duas grandezas, que é o número de refrigerantes que serão engarrafados e o tempo em hora. Então como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, número de refrigerantes, certo? E aqui, tempo em hora. Observa aqui, ó. Como você tem duas grandezas, essa classificação aqui é considerada regra de 3 simples, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Aqui você tem a coluna do número de refrigerantes e aqui você tem a coluna do tempo. Então, vamos lá. Você tem aqui 3.000 refrigerantes. Então, vou colocar aqui, ó, 3.000, tá? São engarrafados em 6 horas. Então, aqui vou colocar 6. Quantas horas levará? Ou seja, eu não sei. Então, aqui na coluna do tempo, eu vou colocar um valor de X. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, vou colocar o 4.000 aqui na coluna refrigerante. Certo? Fez essa organização. Agora, o que você vai analisar? Você presta bem atenção que essa parte aqui é importante. Olha só, vamos passar a linha aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos identificar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Só para você entender essa parte aqui. Grandezas diretamente proporcionais significa que uma aumenta e a outra também vai aumentar na mesma proporção. Se uma diminui, a outra também vai diminuir na mesma proporção. Tudo bem? Agora, quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que acontece? Uma aumenta e a outra diminui, tá? Ou seja, o sentido é o inverso, beleza? Então, diretamente, as duas crescem na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. Inversamente, uma aumenta e outra diminui, tudo bem? Então, é importante que você faça essa análise para você não errar aqui problemas de regra de 3, tanto na parte simples quanto na parte composta. Então, bem aqui, vamos lá. Vamos analisar cuidadosamente essa questão. Olha só, o que a gente observa aqui? Eram 3.000 refrigerantes para serem engarrafados em 6 horas, né? E aí, o que acontece? Aumentou para 4.000. Então, o que acontece? Se aumentar o número de refrigerantes para engarrafar, o tempo ele aumenta ou diminui? O que vocês acham? Obviamente que o tempo aumenta. Por que o tempo aumenta? Porque agora você tem
uma maior quantidade de refrigerantes para poder serem engarrafados. Então, obviamente que o tempo ele vai aumentar. E aí o que a gente observa? Quando as grandezas aumentam na mesma proporção, nós vamos chamar de grandezas diretamente proporcionais, tá? Colocar essa sigla aqui, que significa grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Como é que a gente resolve um problema de regra de 3 simples diretamente proporcional? Simplesmente você vai multiplicar cruzado aqui, olha. Multiplica cruzado esse com esse. Tudo bem? E agora, como é que vai ser? Você vai fazer assim, ó. 3.000 multiplicado por x vai dar 3.000x é igual a 4.000 multiplicado por 6. Você vai fazer assim, ó. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos baixar essa galera aqui. 3.000 vezes x é igual... Aí você faz 4.000 multiplicado por 6, vai ser igual a 24.000. Tudo bem? Vou passar para cá, para a gente... Então, você tem aqui, ó. Você tem essa passagem, olha só. 3.000x é igual a 24.000. Então, o que eu vou fazer? 3.000 está multiplicando com x, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 24.000 dividido para 3.000, tá? Pelo processo da simplificação, o que você vai fazer? Onde tiver zero em cima e zero embaixo, você vai cortar, você vai simplificar. Então, olha aqui, 1, 2, 3 zeros em cima e também 1, 2, 3 zeros embaixo. Tudo bem? E agora você tem 24 dividido para 3, só pode ser 8, né? 24 dividido para 3 é igual a 8. Como a grandeza x representa tempo e o tempo está em hora, então aqui serão necessárias 8 horas para engarrafar 4.000 refrigerantes. Tudo bem? Então aí o primeiro exemplo para você compreender melhor a questão de regra de 3 simples e dá para você perceber aqui que é uma coisa não complicada, não é verdade? Agora vamos resolver o segundo exemplo. Bem, pessoal, vamos resolver o exemplo 2 agora, tá? Olha só. 15 homens fazem um trabalho em 10 dias. Então aqui nós já temos duas situações, tá? Ou melhor, duas grandezas. A grandeza número de homens e a grandeza o tempo em dias. Desejando-se fazer o mesmo trabalho em 6 dias, quantos homens serão necessários? Então aqui representa a nossa pergunta, certo? Primeira coisa que nós devemos fazer é montar a nossa coluna. Então vamos lá. Você tem aqui a coluna homens, tá? Vou colocar aqui homem. E você tem a coluna tempo, e esse tempo ele é em hora. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Vamos preencher agora. Vamos substituir os dados que o problema nos deu aqui na coluna homem e tempo, tá? Inicialmente aqui, 15 homens, eu vou colocar aqui, ó, 15 homens fazem um trabalho em 10 dias. Então, 15 está para 10. O que ele pergunta? Quantos homens serão necessários? Então, aqui, ó, na coluna homem, você vai colocar o valor X, certo? Em quantos dias? Em 6 dias de trabalho. Então, aqui, você vai colocar 6. X está para 6. Tudo bem? Lembrando, sempre quando você terminar de armar a tua regra de 3, você vai ter que interpretar se as grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais. Porque isso vai fazer grande diferença se você errar. Então, vamos aqui. Qual é a nossa interpretação? Vamos lá. O que a gente observa? Inicialmente, você tinha 15 homens para trabalhar, para fazer um determinado trabalho em 10 horas. Agora, esse tempo diminuiu, ó. Esse tempo diminui. Então, nesse caso, o que a gente observa? Se diminuiu o tempo, o que acontece? Você vai precisar de mais ou menos homens para executar esse mesmo trabalho. Obviamente, se você analisar com calma, você vai precisar de mais homens. Por quê? Porque, olha, à medida que diminui o tempo, obviamente que
vai ser necessário que se aumente mais homens para poder resolver essa tarefa, para poder construir essa determinada obra. E é a mesma obra, tudo bem? Então, o que dá para você perceber aqui? As grandezas, elas são inversamente proporcionais. E agora a gente vai colocar aqui, ó, grandezas inversamente proporcionais. G e P, tá? Você faz as suas anotações aí no teu material. Grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Pessoal, como é que a gente resolve grandezas inversamente proporcionais? Agora você presta bem atenção. Nas grandezas inversamente proporcionais, você vai multiplicar, ó, por linha. Então vai ficar assim, ó, x vezes 6, tá? Que nesse caso é 6x. Isso aqui vai ser igual, aqui olha, 15 multiplicado por 10. Então aqui olha, 15 vezes 10. Tudo bem? Não pode esquecer, nas grandezas inversamente proporcionais, você vai multiplicar na forma de linha, tá? Na diretamente proporcional, o formato é cruz. Fechou? Então aqui, gente, como é que nós vamos resolver? Vou baixar 6x, tá? 15 multiplicado por 10 é igual a 150. Esse 6, ele está multiplicando com x, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 150 dividido para 6. E vamos fazer esse cálculo bem aqui, ó. Vou fazer esse cálculo bem aqui. 150 dividido para 6. Vou pegar 15, certo? 15 dividido para 6. Qual é o número que você multiplica por 6 para dar próximo ou igual a 15? 2. 2 vezes 6, 12. Se você for por 3, 3 vezes 6, 18. Vai passar de 15. Então aqui vai ser por 2. 2 vezes 6, 12. Colocar o 12 bem aqui. 15 menos 12, sobra 3. Vou baixar esse 0 bem aqui. E 30 dividido para 6 é igual a 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, nada. Tudo bem? Então aqui, o que a gente observa? X é igual a 25. 25 aqui representa o número de homens, tá? Então são necessários 25 homens para poder resolver esse trabalho em 6 horas. Tudo bem? Então agora eu te convido para a gente trabalhar regra de 3 composta, e é a parte que mais cai em concurso público. Bem, pessoal, resolvemos exemplo de regra de 3 simples. Agora vamos trabalhar regra de 3 composta, tá? Olha só. Esse primeiro exemplo diz assim: uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirão em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Primeira coisa que você deve fazer aqui é separar em colunas os dados que o problema te deu. Então vamos aqui. Você tem aqui, olha, a coluna tijolo, vou colocar aqui, ó, tijolo. Depois você tem a coluna dias. Agora, horas por dia, eu vou colocar HD, tá? Horas por dia. Vamos agora fazer as substituições aqui, conforme os dados que o problema nos deu. Então aqui eu tenho 1.470 tijolos, vou colocar aqui, ó, 1.470, são produzidos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Ele quer saber quantos tijolos, aqui olha, na coluna tijolo, eu vou colocar X, porque é o resultado que eu quero encontrar, produzirão em 10 dias, olha só, então aqui você vai colocar 10, trabalhando 8 horas por dia. Então, galerinha, tá aí os nossos dados que o problema nos deu, já tudo classificado aqui conforme a sua grandeza. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? Presta bem atenção, que aqui a gente não vai resolver essa questão pelo método tradicional. Eu vou ensinar um macetinho bem prático para você não trabalhar as questões da seta, que com certeza aquelas setinhas você deve ter dificuldade. Então vem aqui comigo, olha só. O que é que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que analisar é encontrar qual é o objetivo aqui. Vamos raciocinar aqui, gente, olha só. Qual é o objetivo dessa olaria? É produzir tijolo, não é verdade?
Então, se o objetivo dessa aularia é produzir tijolo, eu encontrei a coluna objetivo. E aí, o que você vai fazer? Encontrou a coluna objetivo? Vou só colocar aqui em cima, ó. Coluna objetivo. Encontrando a coluna objetivo, você vai simplesmente inverter aqui, ó. Olha, X vai ficar em cima e 1470 vai ficar embaixo. Basicamente é isso que você vai fazer. Você encontra a coluna objetivo e agora você vai fazer o quê? Você vai inverter. E agora, como é que a gente vai fazer? Você presta bem atenção agora. Olha só. Você vai pegar essa linha aqui e você vai multiplicar, ó. Essa linha de baixo e depois vai igualar multiplicando a linha de cima. Como é que vai ser esse negócio? Presta bem atenção aqui, ó. Multiplica aqui os elementos da linha de baixo. Então tem aqui, ó, 1470 e não confunde aqui, ó, que eu já troquei, tá? Os elementos porque eu identifiquei a coluna objetivo. Então vai ficar assim, ó, 1470 vezes 10 vezes 8, tá? Isso daqui vai ser igual. Agora a coluna de cima, olha só, qual é a coluna de cima? X vezes 7 vezes 3. Pronto. É só isso para você fazer, galerinha. Basicamente é só isso, tá? Você encontra a coluna objetivo, inverte os elementos dessa coluna e agora você vai multiplicar os elementos linha por linha, tá? De baixo você multiplica e iguala multiplicando os elementos da linha de cima, igual como eu fiz aqui, tá? Então, olha, o objetivo nosso aqui, a nossa meta é encontrar o valor de X, que representa o número de tijolos que essa olaria vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Esse 7 e esse 3 está multiplicando com X. Eu vou passar esses elementos dividindo aqui. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui X é igual a 1470 vezes 8, vezes 10 vezes 8, melhor dizendo, dividido para 7 vezes 3. O que a gente vai fazer agora? Vamos simplificar esses elementos aqui. Olha só, o que eu observo? Eu observo que 1470 ele é divisível por 7. Quando você divide 1470 por 7, vai dar 210, certo? Vai dar 210. Então vai ficar assim, olha. Vou colocar bem aqui. 210 vezes 10 vezes 8 dividido para 3. O que dá para a gente perceber aqui? Dá para a gente perceber que 210 é divisível por 3. Quando você faz 210 por 3, vai dar igual a 70. Olha só. 210 multiplicado por 3 é igual a 70. Então, o X vai ficar assim, ó. X é igual, aí olha, 70 vezes 10 vezes 8. X é igual. Agora a gente só vai multiplicar esses três números aqui, ó. Olha como é que a gente vai fazer. Simplesmente você multiplica 7 por 8. 7 vezes 8 vai dar 56. Então vai ficar assim, ó. 56, 2 zeros, você acrescenta aqui. E aí você encontra o valor de X, que representa o número de tijolos para essa olaria produzir em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Tudo bem? Gostou do macetinho aí, galerinha? Só você fazer as anotações e você trabalhar de uma forma assim bem prática essa questão para você ficar bem inteirado nela, tudo bem? Então, olha só, já resolvemos agora o primeiro exemplo e vamos para o segundo exemplo, que é esse daqui. Dá uma pausa no vídeo e veja se você consegue resolver esse segundo exemplo aí, tá? E aí, você conseguiu resolver? Coloca aqui embaixo se você conseguiu resolver esse exemplo nos comentários, tudo bem? Se você teve dificuldade também, você coloca aí que eu vou estar respondendo. Então vem aqui. Olha só o que ele diz aqui pra gente. Em 7 dias, 40 cachorros consomem 100 kg de ração. Em quantos dias 15 cachorros consumirão 75? Então aqui, gente, nós temos a grandeza dias, a grandeza cachorros, a grandeza ração em quilograma, tá? 3 grandezas. Vamos agora trabalhar aqui a nossa organização. Eu tenho aqui a grandeza dias, depois a grandeza
cachorro e aqui a grandeza ração, tá? Ração está em quilograma. Então vamos lá. Vamos substituir agora os valores. Eu tenho aqui 7 dias, 40 cachorros e aqui 100 quilogramas. Tudo bem? Com calma aqui para a gente entender passo a passo. Em quantos dias, coluna dias aqui, é X, 15 cachorros, bem aqui, olha, 15, consumirão 75 quilogramas de ração. Claramente é uma regra de 3 composta, certo? Então vamos lá, vamos colocar em prática o macetinho que a gente trabalhou aqui no exemplo 1. O que eu falei para vocês? Vamos encontrar a coluna objetivo aqui, certo? Qual é a coluna objetivo? Bem, se a gente analisar aqui, a coluna objetivo representa a ração. Por quê? Qual é o objetivo dos cachorros aí? É se alimentar das rações, não é verdade? Então, se o objetivo dos cachorros é se alimentar das rações, eu vou colocar aqui, ó, na coluna objetivo aqui, a palavra objetivo, que é para a gente discernir melhor, tá? Agora, olha só, galerinha, o que você vai fazer? Os elementos da coluna objetivo você vai inverter. Então, 75 vem para cima, tá? E 100 vem para baixo. Legal? 75 vai para cima e 100 vem para baixo. Agora, o que nós vamos trabalhar aqui? Vamos multiplicar em linha, aqui, e igualar multiplicando também aqui. Então, vai ficar assim. Olha só, eu tenho X vezes 15 vezes 100. Tudo bem? Igual, agora aqui, ó, 7 vezes 40 vezes 75, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, galerinha, para de repente vocês não confundirem aqui. 75. Bacana? Agora, o que a gente vai fazer? Olha só. Esses elementos aqui, esses números, eles vão passar dividindo, que é para utilizar a técnica da simplificação. É mais simples para a gente, tá? Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 7 vezes 40 vezes 75. Toda essa tropa aqui dividido para 15 vezes 100. Tudo bem? Agora, vamos simplificar. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Vou cancelar este zero com este zero bem aqui, tá? Percebo que 75 é divisível por 15, vai ser igual a 5. Tudo bem? 75 dividido para 15 é igual a 5. Aí ficou exatamente assim, ó. X é igual, olha aqui, 7 vezes 4 vezes 5 dividido, olha aqui, para 10. Observa que o nosso cálculo ficou bem simples agora, né, galerinha? Ficou bem simples. Agora vamos fazer a nossa multiplicação, olha aqui. 7 vezes 4 vai ser igual a 28. 28 multiplicado por 5 vai ser igual a 140. Então vai aqui 140 dividido para 10. E aqui posso cancelar esse zero, logo eu tenho 14. 14 representa o número de dias. Então, 14 dias serão necessários 15 cachorros para se alimentarem de 75 kg de ração. Beleza? Então, tá aqui 2 exemplos para você entender melhor a questão da regra de 3 composta e trabalhar pelo método prático o macete. Porque na prova de concurso, o nosso principal inimigo é o nosso tempo, beleza? Se você gostou dessa aula, deixa um like, comenta aqui embaixo que vai ser muito importante para o nosso engajamento e principalmente você se inscreva, beleza? Te espero na próxima aula para a gente resolver só questões da tua banca. Valeu, um abraço!